Papa diz que todos os países devem promover soluções para a paz. Numa audiência na Basílica de São Pedro, Leão XIV apelou ainda à responsabilidade e ao diálogo. In un momento così delicato, desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione. L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. È dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência a pedido do Irão. Na reunião foram deixados alertas para os riscos de ações militares contra centrais nucleares, mas o encontro terminou sem avanços. O representante iraniano acusa os Estados Unidos de serem cúmplices de Israel. Já o embaixador israelita nas Nações Unidas garantiu que o país não vai ceder à chantagem do Irão. We will not relent. And we will not allow a genocidal regime to endanger our people. We acted because 80 years ago, the Jewish people made a promise to ourselves, never again. That promise applies to a nuclear holocaust as well. This was an act of national preservation. Israel has openly claimed responsibility, and it is done so with the active support of a permanent member of the Council of the United States. This aggression constitutes a declaration of war. Let me be clear, Iran will exercise its inherent right to self-defense under Article 51 of the Charter. Our response will be lawful, proportionate and determined, and it will come at a time of our choosing. O Irão confirma danos limitados na central nuclear de Fordow, a cerca de 160 quilómetros a sul de Teherão. Um porta-voz da Agência de Energia Atómica no país diz que já tinham sido retirados por precaução a maioria dos equipamentos e materiais nucleares da central. Garante que não há risco de contaminação. A Agência Internacional de Energia Atómica está a monitorizar esta situação na central nuclear iraniana de Natanz, que também foi alvo de ataque. Garante que os níveis de radiação estão estáveis. The level of radioactivity outside the Natanz site has remained unchanged and at normal levels, indicating no external radiological impact to the population or the environment from this event. However, due to the impacts, there is radiological and chemical contamination inside the facilities at Natanz. E partimos agora para a análise com a ajuda do investigador e presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Bruno Soares Gonçalves. Bom dia, Bruno. E começamos aqui precisamente por este mapa e a perceber exatamente que zonas foram atingidas e os riscos que estes ataques representam. Sim, o alvo primário do ataque do Irão foi Natanz, a central de Natanz, que é uma central que tem cerca de 70 centrifugadoras com capacidade para enriquecer urânio até 60%. O material do urânio, neste caso, está sob a forma de hexafluoreto de urânio. É um material que é volátil a cerca de 56 graus centígrados, mas que não está numa quantidade muito significativa. Os danos parecem ter sido, sobretudo, ao nível da superfície e nos pisos inferiores, mas não muitos profundos, e pode ter havido alguma libertação desse material, mas contida localmente. Portanto, é preciso dizer que o urânio só por si emite núcleos de hélio, as chamadas partículas alfa, que não têm capacidade sequer de penetrar a pele. A principal preocupação é se estes forem inalados ou ingeridos, porque aí sim têm capacidade para provocar danos.
Mas para já não há... já estando contida, há a preocupação dentro da central, mas não há uma libertação significativa que, de qualquer forma, seria muito provavelmente local, até porque os danos infligidos têm tendência a criar escombros que acabam por limitar a libertação de material, embora se houver um incêndio há sempre a possibilidade de volatilizar e aerosolizar alguns destes materiais. Depois foi atacada a central de Fordo, embora aqui não seja claro que tenha havido danos significativos. É uma central que já contém cerca de 10 centrifugadoras de nova geração com capacidade de enriquecer até 83,7% do urânio-235. Será o ponto o mais importante e onde está a ser feito o enriquecimento do urânio, por isso está também debaixo de uma montanha, muito mais difícil de atacar. Atacaram ainda a central da Arak. A Arak produz água pesada e tem um reator que iria entrar em funcionamento no próximo ano e, em princípio, poderia criar as condições para produzirem plutónio, para produzirem bombas nucleares, daí a razão também do ataque à Arak, no sentido de limitar a capacidade de produção de água pesada para impedir o funcionamento desse reator. E, finalmente, temos Isfahan, onde este material é convertido em óxido de urânio e depois, eventualmente, em óxido de urânio, em urânio metálico. Esse sim que é o material que é usado diretamente em bombas, ou que poderia vir a ser usado diretamente em bombas, mas também, neste momento, só há relatórios que foram danos limitados e no exterior. Em Natanz houve ataques também à infraestrutura elétrica, que, estando as centrifugadoras a funcionar, uma paragem súbita pode levar a que se consiga danificar seriamente algumas destas centrifugadoras, limitando também a capacidade futura do Irão começar, pelo menos imediatamente, a enriquecer urânio. Portanto, ainda é preciso esperar para perceber o real impacto destes ataques, mas queria perceber exatamente qual é o motivo para a escolha destas infraestruturas como alvo. O motivo é o medo que haja, que o Irão esteja a enriquecer urânio para aplicações militares. Natanz, como eu disse, enriquece até 60%, tem a capacidade de enriquecer até 60%, depois Fordow, que teria a capacidade para enriquecer até 87% ou 90%, que é muito próximo do necessário para criar uma bomba nuclear. E Arak, para limitar a capacidade futura ou imediata de começar a produzir plutónio e também a capacidade de produzir o material necessário no fim para armazenamento e para preparar as armas nucleares. Tudo isto tem o objetivo de limitar muito a capacidade do Irão em produzir no imediato uma bomba nuclear. É essa a grande questão que tem sido colocada, se terá de facto o Irão capacidade ou não para a produção de bombas nucleares. O que é um facto é que não há necessidade... Israel diz que sim e justifica dessa forma estes ataques. Não há uma necessidade de enriquecer urânio aos níveis que o Irão está a enriquecer para aplicações civis. Uma central como a de Bushehr usa urânio enriquecido a 3%, 4%. O enriquecimento a 60% só faz sentido, ou a 20%, por exemplo, para os reatores experimentais, mas a 60% só faz sentido se de facto houver uma intenção de transformar numa arma nuclear. Ainda que os serviços secretos dos Estados Unidos, em março, emitiram um relatório onde dizem que não há evidências que, de momento, o Irão esteja a tentar transformar este urânio enriquecido diretamente numa aplicação militar. Mas, de facto, a existência do combustível é uma preocupação porque está muito mais próximo. De facto, tem acumulado grandes estoques de urânio enriquecido nos últimos tempos. Não só tem acumulado estoques, a Agência Internacional de Energia Atómica tem vindo a salientar isso e, aliás, no dia 12, no seu comunicado e na sua resolução, salientou que havia evidências também de haver material não declarado, ao abrigo dos acordos de salvaguardas, noutras localizações, que não estas, mas que também já havia evidências de haver material não declarado e que, com algum enriquecimento, o que eles diziam, o urânio antropogénico, o que significa que, se calhar, há mais do que aquilo que estamos a ver e que se sabe. E que riscos é que isso representaria? O que é que isso quer dizer, no fundo? O acordo de salvaguardas é um aviso que deve ser tido em conta. O acordo de salvaguardas é extremamente importante porque é o que garante que a Agência Internacional de Energia Atómica tem acesso a todas as infraestruturas e consegue contabilizar exatamente qual a quantidade de urânio produzido, em que estado é que ele está. Haver infraestruturas que estão fora, onde há evidências de ter passado urânio não contabilizado, significa que não temos uma monitorização efetiva do que está a acontecer e que há o risco de haver mais material já processado do que aquele que efetivamente se sabe que existe. E tudo isso é o desconhecimento e o risco que isso representa, que a resolução também chama a atenção
e chamando a atenção que é importante o acesso aos inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica, é importante saber exatamente o que é que o Irão tem. E existe essa abertura, Bruno? Não tem existido, aliás, era parte do esforço dos acordos também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam que o Irão limitasse todo este seu programa militar, mas também que houvesse acesso da Agência Internacional de Energia Atómica, que desde 2019 tem sido limitado e que tem sido dificultado. E por isso é muito importante sempre a Agência Internacional de Energia Atómica fazer esta monitorização para a segurança de todos. Bruno, vamos juntar-nos agora e juntar a esta conversa o comentador da SIC, Daniel Pinão, que tem estado aqui connosco nos últimos dias a acompanhar estes ataques. Bom dia, Daniel. Olá, bom dia. Começamos talvez por falar destas ameaças que tanto Israel como o Irão proferiram esta manhã. Sim. Eu acho que podemos começar por aí. Eu acho que se quiséssemos fazer enfim, não se deve fazer humor, pode-se fazer humor com tudo, mas não se deve fazer humor com uma coisa tão grave, mas se quiséssemos fazer algum humor, diríamos que um país com um programa nuclear ilegal ameaça outro país por ter um programa nuclear ilegal, que depois ameaça esse país por ameaçar o seu programa nuclear ilegal, com armas nucleares. Portanto, seria quase... Estamos a brincar com coisas demasiado sérias. É quase caricato a ideia de que estas ameaças são muito mais do que geopolítica, de tentar arranjar soluções militares, coisa que o Irão tenta fazer, nomeadamente através das suas proxies, e que Israel sempre tenta fazer, como tentou fazer até agora, para problemas políticos. O problema de haver ou não enriquecimento de urânio legítimo, civil e pacífico no Irão é uma discussão tão legítima como o programa nuclear brasileiro ou o programa nuclear francês. Para dizermos que a grande diferença é a ameaça que é sentida por Israel ou pelos Estados Unidos ou por outros países regionais, num programa não declarado. É por isso que, ao contrário de Israel, que não é signatário do Tratado de Não Proliferação e não declarou o seu programa nuclear, o Irão declarou o seu programa nuclear. Acontece que o Irão tem um debate interno. O Irão tem uma fátua dos anos 90, que depois foi tornada pública em 2003, do líder Khamenei, da proibição da produção ou utilização de qualquer arma de destruição maciça. Isso tem a ver historicamente com a aversão do Irão, que foi atacado por armas químicas e biológicas fornecidas pelos Estados Unidos ao Iraque para atacar o Irão e, portanto, e com pesadíssimas baixas, foi absolutamente horrendo, e portanto o Irão tem de facto historicamente uma tentativa de não ter, mas quer ter a opção, quer ter duas coisas, quer ter um programa nuclear civil para produção de energia, até porque a sua economia está prestes a colapsar e... mais por dissuasão, digamos assim? Quer ter a opção de eventualmente ter uma arma. Não tem a arma, não produziu a arma, mas isto é inaceitável para Israel, porque no momento em que isso acontecer, não é que seja necessariamente uma ameaça existencial. Quem é que pensa que o Irão, que teria muito poucas armas, pouca capacidade de as testar, o teste seria obviamente monitorizado, como aliás estamos a ver com qualquer pequeno avanço que seja feito, que depois, sem ter capacidade de segundo ataque, de resposta, ia atacar um país que tem o quarto ou quinto maior arsenal nuclear do mundo e que é aliado da maior potência nuclear e que teria que coordenar a sua política externa, não é? E sem coordenar a sua política externa com a China ou com a Rússia, que são outros poderes nucleares. Portanto, é impensável que o Irão tivesse a arma para diretamente atacar Israel ou fazer, como dizia de forma bastante teatral, o embaixador nas Nações Unidas, um holocausto nuclear. Não é, obviamente, o caso, não é credível, como de resto, países que se ameaçam muitíssimo um ao outro do ponto de vista existencial, como a Índia e o Paquistão, nunca entraram nesse nível e têm programas nucleares. Termino só dizendo, o que é problemático para Israel é a possibilidade de um programa militar, que ainda não existe, mas ele poder existir traz imensos problemas logísticos a Israel em geral e em particular a este governo que tem uma visão mais militarizada da sua atuação, por exemplo, no Líbano, na Síria, noutros lugares. E o Irão ter a capacidade de impedir isso ou ter uma posição muito mais forte negocial é pura e simplesmente inaceitável para Israel e, portanto, resolveu fazer aquilo que fez até agora nos últimos 10 anos, que é quando há um problema político de autodeterminação, de apartheid, de colonialismo, de disputas territoriais, de ameaças ou negociações com os vizinhos externos, a primeira opção é utilizar a força militar que tem muito e que tem um respaldo com os Estados Unidos. Resta agora saber como é que os Estados Unidos vão responder a isto.
Concorda com esta posição do Daniel? Existe este desequilíbrio, não faz sentido que o Irão atacasse uma potência nuclear como é Israel? Em relação às armas israelitas, armas nucleares, não se sabe quantas têm, o número varia entre 80 a 400 armas nucleares e de facto não estão declaradas. O Irão, tudo indica, e como eu já disse, os serviços secretos dos Estados Unidos também dizem que não há evidências que tenha sido dada a ordem de produzir a arma nuclear, mas de facto há o medo porque havendo a tecnologia, tendo o conhecimento, o tempo para passar de ter o combustível no estado metálico separado, armazenado em condições seguras para que nada aconteça, mas em juntá-lo, tendo já os mísseis e prepará-lo para se tornarem uma ogiva nuclear, não será um tempo muito grande. E por isso o medo é legítimo. Agora, é legítimo, temos... E como é que se controla isso? Como é que é feita essa monitorização? Ainda agora estava a dizer que não se sabe. Como é que é possível não se saber, não estar declarado? Porque a capacidade de saber tem... Não deveria ser uma informação... Se o Irão providenciar o acesso a todos os sites, a todas as localizações onde tem o urânio. Ao tipo de infraestrutura que tem, é possível estimar, é possível ir e medir. É isso que os acordos de salvaguardas e a presença da Agência Internacional de Energia Atómica garantem. É a monitorização constante, precisamente para ter uma visão completa de quanto é que existe. O medo aqui é aquilo que não se sabe. É as evidências que existe de material não declarado, as infraestruturas secretas debaixo de montanhas profundas que não se sabe se têm, estima-se que têm 10 centrifugadoras para alto enriquecimento, mas poderão ser mais. De facto, é o desconhecimento que também gera medo. Mas que isso também acontece, como dizia o Daniel, em relação a Israel. Também, e ainda agora o Bruno o disse, não se sabe se tem 80, portanto, sabe-se que muito provavelmente tem, e claramente tem um centro nuclear. Existe essa confirmação, mas não se sabe a quantidade. Não, há não declaração por uma questão de ambiguidade estratégica, mas e inclusive tem uma frota de submarinos, porque é um país muito exíguo, como dizia o Bruno, mas com razão. É uma opção estratégica, de não divulgação, à declaração. Claro, aliás, porque isso implicaria para Israel, a sua declaração implicaria para Israel uma série de obrigações que exige ao Irão, mas que não quer cumprir, obviamente. Agora, é importante percebermos que há aqui uma questão. A ameaça para Israel é real, mas não é uma ameaça iminente, no sentido que mesmo ter a bomba... A ameaça a Israel é uma questão de sobrevivência. Mas porquê? Estes ataques justificou como uma questão de sobrevivência, um ataque preventivo. Isso é o que diz, porque tem que dizer, porque senão aquilo que fez é uma violação do artigo 51 da Carta das Nações Unidas e foi uma declaração de guerra unilateral e aquilo que se chama o crime de agressão, que é um crime internacional gravíssimo. E, portanto, como não quer ir parar a um tribunal internacional... A mais um. Pelo crime que nós dissemos em relação à Rússia, tem obviamente que dizer isto. E tem que dizer que é um ataque iminente. Ora, se nós não sabemos se existe ainda uma arma, e em princípio não existe, a última evidência que temos é que não existe. Aquilo que está a ser feito por Israel é tentar forçar uma de duas coisas. Ou que o Irão aceite um acordo muito pior do que estava a negociar com os Estados Unidos. Portanto, o acordo JCPOA é a melhor forma para verificar tudo isto, parar o enriquecimento a níveis mais altos e manter uma capacidade extraordinariamente controlada num programa nuclear civil e pacífico, como aliás temos noutros países. Isso leva à verificação, mas isso tem que haver um acordo. Donald Trump queria um acordo a todo o custo. E aquilo que ele começou a perceber é que ele saiu do acordo JCPOA, que era um bom acordo. Objetivamente um bom acordo. Agora estava a tentar agora queria um acordo melhor que esse para dizer eu fiz um acordo melhor que Obama. Mas na negociação, aquilo que ele queria, que é não haver nenhum enriquecimento no Irão, não faz nenhum sentido, como nós podemos ver. Até o Irão, que tem material físsil e que já tem infraestrutura, deixa-a toda sem quaisquer garantias para depois ficar refém do abastecimento e do enriquecimento que é feito por países terceiros que podem ser também eles bloqueados.
Obviamente que não vai querer isso. O que tem que haver é um programa de enriquecimento altissimamente controlado e verificado pela Agência Atómica Internacional. É por isso que o Irão não saiu da agência. Até agora, mesmo com os ataques, porque quer ter essa possibilidade. Trump, aquilo que se percebeu é que não ia conseguir um acordo melhor que o JCPOA e ia conseguir um acordo do tipo do JCPOA. E isso era difícil para os Estados Unidos. Esta questão do enriquecimento em particular era muito difícil. Israel veio oferecer aos Estados Unidos, ou a Trump em particular, uma possibilidade negocial, que foi dizer, se nós fizermos este ataque, matamos uma série dos mais radicais que querem o enriquecimento e depois, se calhar, nós temos posição negocial, ou os Estados Unidos têm posição negocial para impor um acordo pior ao Irão. Isso é um risco muitíssimo, ou seja, não é uma questão de ameaça existencial, é uma questão de degradar a capacidade potencial do Irão no futuro. Mas isso é um risco muitíssimo grande, porque agora, e é o que resta saber, é se o Irão, numa posição de não voltar às negociações, até porque matámos 2 dos negociadores principais, e se o Irão, sem grandes opções, porque já não tem as suas proxies, não vai entrar numa retaliação, por exemplo, contra os Estados Unidos. Neste momento tenta não fazer. Ameaça, não é? Precisamente. Hoje de ataque a bases militares. Porque os Estados Unidos, objetivamente... Dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Portanto, a ideia é porque é que nós entramos num processo negocial com um país que não estava sério sobre o processo negocial e que estava a colaborar com o Israel na preparação do ataque. Até porque nós sabemos hoje que este ataque estava preparado para outubro do ano passado, não aconteceu porque houve uma fuga de informação de um analista da CIA, Asif William Rahman, que mostrou documentos sobre a planificação conjunta, documentos secretos da Aliança Cinco Olhos, foi ontem ou anteontem, foi condenado por isso, e isto forçou a que Israel, os Estados Unidos tiveram que dizer formalmente a Israel não podem fazê-lo, e depois Israel teve que mudar o seu plano, até por uma variedade de razões, nomeadamente, como nós conseguimos ver no mapa, é muito difícil a Israel, que tem meios aéreos muito sofisticados, mas só para chegar à fronteira do Irão leva-lhe muito tempo, e não tem tempo para ficar a fazer voos. Por isso é que construiu uma base de drones dentro do Irão, porque senão não teria capacidade de fazer estes ataques todos. Portanto, foi isto que determinou um tempo mais longo deste ataque, mas a tentativa de fazer este ataque ao programa nuclear iraniano vem dos anos 90. E durante os anos 2000 é constante. E é um conflito que se arrasta há anos? Eu termino dizendo isto. As pessoas que vejam a entrevista que o ex-primeiro-ministro de Israel, que não pode de maneira nenhuma ser dito que é um amigo do Irão, que é uma pessoa que não leva a segurança israelita a sério, fez uma entrevista a dizer a Amanpour na CNN, a dizer, no máximo dos máximos, isto vai alterar o calendário em meses, talvez um ano. Os Estados Unidos se entrassem na guerra talvez um ano e meio, mas nada pode parar neste momento, não há uma solução militar para a destruição completa do know-how e da infraestrutura nuclear iraniana. Isso não é possível e, portanto, ou vai haver uma mudança de regime que não me parece muito provável para mudar a estratégia nuclear, ou vai haver um acordo em que o Irão é forçado a um acordo muito pior. E parece-lhe que será isso que irá acontecer? Em que pé que ficam estas negociações para um acordo nuclear? Bom, neste momento o Irão está fragilizado, mas também foi incentivado, ou pelo menos sente-se motivado para se defender. E de facto eu acho que fragiliza as negociações. O Irão, e como bem foi dito, precisa do urânio para as suas centrais nucleares, não só a que já está em operação civil, mas tem outras em construção para produzir energia elétrica, que é importante para o Irão, e portanto precisa de manter esta capacidade, porque tem minas, porque o enriquecimento lhe dá uma autonomia estratégica importante. Se vai deixar abater por estes ataques e assinar um acordo, acho que temos que esperar para ver, é difícil de ver qual é o resultado. E temos mesmo de esperar para ver. Bruno Soares Gonçalves e Daniel Pinel, obrigada pela análise neste jornal. Bom dia. Bom dia.